Você conhece alguém que só se relaciona com esse tipo de homem? Homens, assim, normalmente rudes com outras pessoas. Igual seu pai. É. A Adelina percebeu a raiz do problema. Tanto que meu pai olhava pra mim e falava assim, você não vai ter nada na sua vida. Chegou a hora de abrir o coração. Ele fala pras pessoas que ele nunca me bateu. Eu perdi minha mãe com 17 anos. Foi um... De todos nós. Todo mundo, eu já vi a tua história. Só a gente sabe o que a gente passa de verdade. E buscar a cura. Mas o que eu quero saber é como você fez pra perdoar ele e seguir sua vida adiante. É agora. Eu sou o Rufus e a cada episódio eu trago um personagem diferente contando uma vivência real. Você comenta daí e a plateia opina daqui. Agora você pode falar. Adelina, tudo bem? Quantos anos você tem? 38. 38 anos, Adelina, você descobriu que na sua vida você tinha um problema com homens. Sim, também. Também? Por que também? Porque na verdade eu sou uma mistura de experiências, assim, um momento da minha vida eu cheguei no fundo do poço emocionalmente de ver uma pessoa morrer de câncer e eu querer estar no lugar dela. Eu ficava assim, imaginando eu pegando uma doença e fulminante, assim, morrendo. Você queria morrer de qualquer jeito? Queria, eu sentia... eu achava que não fazia sentido. Mas o que os homens têm a ver com isso? Então... Vamos começar pelo primeiro homem da sua vida. Vamos começar. O primeiro homem da minha vida foi meu pai, Seu que pai. Foi o principal problema. O que aconteceu? Eu tenho um pai que ele é misógino. Então ele vai sempre maltratar uma mulher. Então eu cresci até meus 28 anos que eu morei com ele. Eu cresci com ele me botando pra baixo, falando que eu não prestava pra nada, que eu nunca ia ter nada na vida, que palavras de baixo calão, de tudo que ele podia me xingar, ele me xingava. Você é filha única? Mulher, sim. Tem quantos irmãos? Tenho 2 irmãos. E com seus irmãos ele não era assim? Não, com meus irmãos era assim, vai lá, tem que comer mulher mesmo, não sei o quê. E seus irmãos são mais velhos, mais novos? eu tenho um mais velho, 11 meses mais velho. Pouca coisa. E um 17 anos mais novo. Aí é bastante. Mesmo pai, mesma mãe. E sua mãe, como que reagia vendo? Também ele tratava minha mãe da mesma forma. Minha mãe, por exemplo, ele não deixava ela trabalhar. E quando ela queria uma roupa, por exemplo, ele mandava ela ir na loja, ver a roupa que ela queria, depois voltar para casa e falar para ele quanto custava. Aí ele dava dinheiro. Esse era o estilo do meu pai. E sua mãe aceitava isso numa boa? Ela aceitava porque ela também estava numa condição... dependente? Na verdade, eles criam uma condição assim na gente, eles conseguem implantar uma coisa na gente, é igual um relacionamento abusivo, assim. Eles fazem com que você crie uma dependência deles e que só exista aquele mundo, né? Tanto que meu pai olhava pra mim e falava assim, você não vai ter nada na sua vida, porque quando eu morrer, você vai morrer de fome. Ele te batia? Muito. Muito. Por quê? Por qualquer coisa. Uma vez eu vi 2 cachorros transando na rua, eu apanhei por causa disso, porque eu tava olhando os cachorros. Tem uma ideia, assim, quando eu tinha meus... sei lá, devia ter uns 5 anos de idade, não sei. Mais ou menos, eu sentei, ele falou, vai comer. Eu peguei e sentei. No que eu sentei, eu tomei um tapa na cara. E o sangue desceu. Depois que ele bateu, ele falou assim... Aí ele falou assim, vai lavar a mão pra comer. Então, assim, não tinha necessidade. Eram coisas pequenas. Pequenas, né? Era qualquer coisa, ele batia. Você era uma criança triste, então? Sim. Eu lembro... Até recentemente eu tava lembrando de uma passagem quando eu tava na escola, no pré, assim... professora chamando a minha mãe para tentar entender o porquê. E assim, o que me dava mais raiva era quando as pessoas falavam assim, não, sou good vibes, vamos lá, entra junto comigo. Não adianta. Enquanto você não ensina para a pessoa o caminho que ela tem que seguir, não adianta você chegar lá, uhul, vamos, não é assim.
Não é assim. Quanto mais as pessoas faziam isso comigo, mais raiva eu sentia, porque eu não conseguia sair daquele lugar que eu tava, sabe? E dele você sentia muita raiva, do seu pai, raiva? Eu sentia a sensação que eu tinha era a seguinte: por que uma pessoa que tinha que me proteger fazia mal pra mim? Porque eu sempre amei muito meu pai. E meu pai nunca deixou eu sair, nunca, sempre me controlando. Quando eu tinha 24 anos, terminei a faculdade, fiz direito e assim, aí eu comecei a enxergar uma coisa que eu não enxergava, o certo e o errado. Então eu comecei a enxergar que eu estava certa, porque ele sempre falava, você é a péssima filha, você é a péssima filha, você é a péssima filha. Eu acreditava. Sua autoestima lá embaixo. Muito. E quando você começou a namorar? Então, só que eu sempre tive o lado sexual muito desenvolvido. Entendeu? Então eu sempre... Perdeu a virgindade com quantos anos? 17. E os caras que você trazia pra sua vida eram parecidos com seu pai? Hoje eu analisei, andei pensando, eu tinha, por exemplo, meu pai é loiro do olho verde. Então eu tinha sempre uma predileção por homem do olho verde, claro, eu achava mais bonito e não aceitava homem mais moreno. Teve uma fase também que eu comecei a sair com muito homens mais velhos, que isso também faz parte. Que mais? Homens, assim, normalmente rudes com outras pessoas. Igual seu pai? É. Te tratavam mal? Tratavam mal. E então eu tive uma fase assim. Hoje não mais, ainda bem. Mas uma fase que durou um tempo? É, bastante. E você não se ligava por que estava acontecendo isso? Você saía com um monte de cara escroto, mas não sabia por que que... Não sabia. E como você se ligou que... Eu tive que perdoar meu pai. Depois que eu perdoei meu pai, tudo começou a se abrir. N coisas, o meu falar. Ele sabe que você perdoou ele? Não sabe. Mas ele tá vivo? Tá. E vocês? Desde 2013 que eu não vou na casa dele. Nem se fala? Assim, eu encontrei ele, assim, vamos dizer, na casa do meu irmão, encontrei ele em velório. Aí quando eu vou cumprimentá-lo, ele se faz de vítima. Então ele fala assim, eu vou abraçar ele, ele faz assim, boa tarde, senhora. Senhora? Aí eu ponho a mão no ombro dele, quem tá perdendo é você, não sou eu. E pego e viro as costas. Vocês nunca conversaram sobre o passado, alguma coisa que ele tenha te feito? Não, nada. Então ele também não nega, não tem assunto? Não tem assunto, mas assim... E seus irmãos? É que meu pai, meu pai, ele é uma pessoa que não adianta você... Ele é aquele jeito que ele vai sempre ser a vítima da história. Ele sempre vai ser vítima, porque eu sou vítima, e ele fala para as pessoas que ele nunca me bateu. E voltando na questão, quando eu tinha dos meus 25 aos meus 27 anos, foi a época que eu comecei a querer sair, chegar mais tarde, sair com os amigos e tal, porque até então ele me prendia. Uhum. Foi a época pior, porque foi onde ele começou a me espancar. Espancar mesmo? Espancar, de jogar no chão e meter o pé. Meter a mão, fechar a mão e assim... Por mais que eu seja grande, a força de uma mulher é muito diferente. Então, às vezes, o máximo que eu fazia era proteger meu rosto, porque ele tentava bater no meu rosto sempre. E... Enfim, e isso foi... Aí minha mãe, em 2000... E nesses espancamentos ninguém via? Não, ninguém fazia nada. Nada. Fala, Magda. Adelina, me fala uma coisa. O seu pai, ele... Já foi de exército, algum cargo assim? Não? Ele Nem era o quê? alcoólatra. Não, mas ele era o quê, assim, a profissão dele? Ele era caminhoneiro. Nossa, mas ninguém sabia disso que ele fazia com você? Só você? Sabiam, os vizinhos sabiam, todo mundo sabia, mas ninguém se intrometia. Meio por medo? Nem minha mãe tinha medo, porque minha mãe pesa 50 quilos, né? Minha mãe é bem magrinha. Ninguém nunca se intrometeu. Mas assim, na família dele, você tem alguma coisa que aconteceu? Não, mas assim, que aconteceu com ele? Sim. Um a trauma criação, pra o jeito ele. que ele foi criado para ele estar... Tem. Um exemplo, por exemplo, se a gente fala, o cara estuprou, abusou de uma criança. Todo abusador de criança, se você for pegar o histórico dele, ele tem um abuso na infância.
Ele não acordou e falou, você é abusador. Não, ele tem um histórico. Não vem do nada, né? Não Sempre vem, tem nada. uma consequência anterior. Pessoa alcoólatra também não vem do nada. Alcoolismo é fuga da realidade. Então, se você for mexer, às vezes é um pai que batia na mãe dele, ele era criança, ele via o pai batendo na mãe. Então, tudo tem um histórico. Nós somos uma carga de experiências, né? Alguém mais aqui teve algum contato com algum homem abusador na vida? Tive relacionamento abusivo. Pode falar. Então, eu tive relacionamento abusivo com ciúmes. Eu não podia ter amizade, eu não podia conversar com ninguém, não podia fazer academia. Aí eu fui internada numa clínica de louca. Porque o pai da minha filha vinha aqui no Brasil e aí ele me internou para mim poder não ter acesso a ver o pai da minha filha, com medo de eu voltar com o pai da minha filha. E seu pai? Não, eu não conheci meu pai. Você não conheceu seu pai? Você nunca teve uma figura paterna na tua vida? Não. Então ele aproveitou essa situação. Eu perdi minha mãe com 17 anos. Eu me emancipei nessa época, eu já trabalhava registrada. E aí, eu sempre cuidei da minha vida sozinha. Aí quando eu conheci ele, eu já estava com 21 anos de idade. E fiquei dos 21 até 27, nesse sofrimento. A relação com os meus pais, com o meu pai, era tranquila, né? Eu apanhava como qualquer criança quando aprontava, mas nunca foi nada assim de espancar, né? Mas teve uma situação que, depois de um término de um namoro, né, que foi muito complicado, eu tava conversando com esse meu ex-namorado pra, sabe, tirar aquela coisa ruim, entender as situações que estavam acontecendo. E meu pai não gostou disso. Foi uma única vez. Ele me pegou pelo braço e colocou dentro do carro com muita força, não me deu a chance de falar, de explicar o que estava acontecendo naquela situação, por que eu estava tendo contato novamente com o meu ex-namorado. E chegando em casa, ele e meu irmão me bateram. Minha mãe entrou no meio, né? Foi a única situação do meu pai, nesse sentido. Porque todo o resto, ele foi muito presente, foi muito carinhoso. Ele me incentivou sempre. Mas isso te marcou muito, pelo visto, né? Porque, assim, meu pai, ele não pode olhar feio pra mim que só o fato dele não gostar de uma situação, eu já fico, o que aconteceu que ele ficou bravo? Hoje, assim, a gente senta, conversa, eu falo, olha, pai, isso não é assim, não é dessa forma, eu gosto disso, sabe? É uma coisa, assim, muito bacana, principalmente depois que eu vim aqui para São Paulo. Essa foi a única situação que meu pai perdeu o controle, que ele não me ouviu, que infelizmente marcou. Que eu fui no churrasco da faculdade, né, que a gente estava se formando, e eu tive que colocar uma blusa até aqui, porque eu estava toda marcada. Então, aí todo mundo, nossa, você não vai entrar na piscina? Você não vai... Não tinha como tirar, porque meus braços eles estavam todos marcados, um roxo, aqueles... E você? Como que é a sua relação com seu pai? Bom, a gente... Acho que são duas pessoas de personalidade muito forte. Eu consigo entender. Nunca tive nada muito intenso de nós dois, mas são gerações diferentes, são pessoas diferentes. E eu sinto que eu tenho a disponibilidade, a possibilidade de ajudar ele a instruir. Que é uma pessoa de geração diferente. Mas que vocês se dão bem? Hoje sim. A gente Antes já passou um período de não se entender tão bem.
mas de não se entender muito pela essa questão de ambas pessoas terem personalidade forte. Ele não entende, ele colocava a questão dele e eu da mesma forma colocava a minha, só que nenhum dos dois dava... Mas qual que era o embate? O tema do embate? Qualquer tema, uma música... Sexualidade? Pra sexualidade, ele sempre foi muito fechado, ele entendia de que tinha alguma coisa diferente. Acho que recentemente a gente até teve uma boa conversa para ele entender de que ainda são processos e é uma dificuldade dele muito de ser uma outra geração e de não ser um lugar de fala dele, né? Ele não tem por que entender porque não cabe a ele. Mas cabe a mim, como uma pessoa diferente, ensinar ele disso para que ele respeite. Eu sou bissexual, assumido. Bissexual. E aí, para ele entender isso, já foi uma transição. De que, primeiramente, ele já tinha as dúvidas de qual seria a sexualidade. Passou um período que ele entendeu que poderia ser gay, aceitou isso. E aí, quando você chega com uma informação nova, ele reseta todas as informações que ele tem para aprender tudo isso de novo. E, Adelina? Mas como que o que eu quero saber é como você fez para perdoar ele e seguir sua vida adiante? Foi assim, em 2018, eu passei por um seminário de inteligência emocional. A gente passa por uns processos tão direcionados para o assunto, porque não só eu, Adelina, mas todo mundo, eu já vi a tua história, todos nós temos uma feridinha, né? Que a gente pensa que não, mas quando a gente está na fase adulta, ela sangra, né? E aí, às vezes a gente até acaba sangrando elas nos outros. Então, eu estava nesse ponto de nada funcionava, espiritualidade nota 10, mas nada adiantava na minha vida. Estava sempre para baixo, eu só ficava feliz quando eu tinha uma boa notícia, no dia seguinte eu estava mal, estava super para baixo, criticava as pessoas à minha volta, achava que tudo tinha que ser perfeito e tudo mais. No seminário, eu entendi que o meu problema era com meu pai. E aí eu tive que passar por um processo de perdão. Como que é? Entender a vida do meu pai. Então eu tive que passar, ver a vida dele, como é que foi desde a infância, para poder chegar e entender que se eu tivesse tido as mesmas experiências dele, eu faria igual ou pior. Eu entendo perfeitamente você falou que conhecia a minha história quando... Você não está sozinha. E só quem passou por esse tipo de situação, principalmente quando você é desacreditado pelos outros, né? Como é o seu caso, todo mundo achava que ele era maravilhoso. Só a gente sabe o que a gente passa de verdade numa situação como essa. Sim. Eu te admiro, Danilo, de todo o meu coração. Eu também te admiro. Coração mesmo. Usa sua voz. Se você não usar sua voz, alguém vai falar por você. Pode falar. Valeu, obrigado, meninas. Obrigada por você vir. Por você dar essa oportunidade. A gente contar essas histórias de todas as mulheres que você ajuda.